Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos um pouquinho da palavra do Senhor. É precioso, né? A palavra do Senhor é tão maravilhosa, ela é tão preciosa, ela fala diretamente aos nossos corações. E a gente pode ler um versículo, 2 ou 3, sempre o mesmo versículo sendo lido repetidas vezes, ele vai sempre ter algo novo para falar conosco. Então eu quero meditar com você alguns trechos que nós já conhecemos, mas como é importante a gente meditar mesmo, não é ler por ler, mas meditar. Mas antes disso, curve a sua cabeça só por um instante. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale aos nossos corações. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade. Senhor, vamos ler a Tua palavra. Como é precioso termos a Tua palavra em nossas mãos para ler e meditar. Fala com cada um que está me vendo, que está me ouvindo, que Teu Espírito Santo possa completar aquilo que nós, porventura, não falarmos, mas que o Senhor sempre fala aos nossos corações através desta palavra preciosa. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema que eu escolhi, para nós estudarmos, meditarmos essa tarde, nesta noite, ou dependendo do horário que você estiver me vendo, que ele cresça. É importante esta frase, Isso é um testemunho de João Batista acerca de Jesus. Como ele testemunhou de Jesus quando ele foi perguntado quem você é, Então, essa palavra que ele cresça e que eu diminua tem muito a ver com duas palavrinhas também. Soberba, orgulho, Orgulho ou soberba, ou humildade. Para que alguém cresça, alguém tem que ser diminuído. E ele declara claramente, ele estava com uma finalidade, com um propósito, tinha um objetivo na vida de João Batista, que era engrandecer Jesus, que estaria vindo naquele momento, na mesma época dele, como Messias prometido. Então é um testemunho de João acerca de Jesus. Como é bom a gente testemunhar de alguém. E como é bom a gente ter que testemunho bom para falar de alguém, Você talvez já tenha testemunhado de muitas pessoas, olha, eu conheço aquela pessoa. Não, aquela pessoa é digna de confiança, aquela pessoa é uma pessoa correta. Tenho prazer em poder recomendá-la, Às vezes as pessoas perguntam, você conhece, você recomenda, Você indica essa pessoa ou para um trabalho ou para alguma coisa. Então, quando a gente conhece, quando a gente tem intimidade com a pessoa, a gente pode falar, não, eu conheço, eu posso testemunhar que ela é ponta firme, que ela realmente é honesta, ela é uma pessoa de caráter. Gostoso poder testemunhar. E João Batista aqui, ele está testemunhando acerca de Jesus. Então nós vamos ver esse trechinho aqui, está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, de 19 a 23. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia Viva, se você quiser acompanhar, João 1, de 19 a 23. Olha o que ele fala. Então João Batista está testemunhando, testificando acerca de Jesus Cristo. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e negou. Declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, e então, quem você é? É Elias? Ele disse, não sou. É um profeta? Ele respondeu, não. Finalmente, perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levamos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Eu fico pensando aqui, ele estava com uma certa fama, João Batista, porque as pessoas, ele tinha discípulos, as pessoas o seguiam, as suas mensagens eram impactantes, ele batizava também, era João Batista, ele batizava. É o título que ele recebeu, porque ele batizava, João que batizava, João Batista. Então as pessoas seguiam, as pessoas criam nas palavras que ele estava falando, nos recados que ele estava dando, na pregação de João Batista, ao ponto que chamou a atenção dos judeus de Jerusalém, para mandarem lá os levitas, os sacerdotes, que eram pessoas que tinham conhecimento das Escrituras, para saber, vai perguntar para eles, este homem que está juntando multidões, se ele não é o Cristo que nós estamos aguardando, se ele não é o Messias, quem ele é. E você viu aqui, quando perguntaram, ele falou, não sou Cristo. Primeira coisa, eu não sou Cristo.
A minha mensagem pode ser impactante, a minha mensagem pode tocar vocês, a minha mensagem pode ser esclarecedora com relação ao pecado que vocês precisam se arrepender e ter também o perdão desses pecados através de um arrependimento sincero, mas eu não sou Cristo, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias prometido. Então eles começaram a indagar. E então, você por acaso é Elias? Elias era um profeta muito conhecido, né? Que eles tinham conhecimento das profecias de Elias. Você é Elias, então? Com tanta eloquência que você ajunta multidões? Não, eu não sou Elias. É um profeta? Não, também não sou profeta. Veja uma coisa, para alguém testificar de Jesus, né? Eu estou testificando de Jesus e eu não sou nem parecido com Jesus, eu não sou digno, em outra passagem ele fala, de desatar as sandálias dos seus pés. Olha a forma com que ele se coloca, comparando entre ele e Jesus, porque a multidão estava confusa. Será que esse é o Messias? Ele deixou bem claro, e o título é que ele cresça, para que ele cresça, né? Que ele cresça e eu diminua. Então o título que nós colocamos aqui está lá em João 3:30, fala, é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Para ele dar esse depoimento, esse testemunho, você viu aqui, embora tenha chamado a atenção de muitos judeus em Jerusalém, e ele deixa claro, eu não sou Cristo, mas ele já estava se colocando no lugar pelo qual ele foi mandado, o propósito que ele tinha, que era anunciar que o Messias viria, preparar o caminho para o Messias. Deus, ele é tão precioso, ele sempre prepara o caminho. Hoje nós estamos vivendo no século 21 aqui, com a palavra de Deus nas nossas mãos, confrontando as coisas que estão acontecendo, checando com aquilo que a palavra já relatou, e a palavra está se confirmando, a palavra está sendo revelada dia a dia aos nossos dias. A gente olha o que acontece no mundo de uma forma geral e você pode ver o cumprimento das profecias dentro da palavra de Deus, como as coisas estão acontecendo. E João Batista, ele estava simplesmente falando que o Messias viria, o reino de Deus estava próximo. E ele pregava, então, para que você entre para o reino de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Hoje nós pregamos também, o Senhor está para voltar, para a gente poder subir no arrebatamento, que é o grande evento tão aguardado, tão esperado por todos nós, os cristãos, é estarmos preparados e prontos para subirmos no arrebatamento. Mas muita gente hoje não crê no arrebatamento, não crê que isso vai acontecer, não crê nem em Deus. Quanto menos um arrebatamento que estão falando aí, que é um arrebatamento, que num piscar de olhos, Jesus vem buscar a sua igreja. A igreja que nós estamos falando aqui não é uma denominação, é a igreja de Cristo. Todos aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que reconheceram que Jesus é o Senhor e Salvador, reconheceram que o Messias, tão aguardado pelo povo de Israel, que esse povo não reconheceu na sua época, mas que hoje nós temos a alegria de poder compartilhar que Jesus de fato veio, entrou no nosso coração, fez uma mudança, transformou as nossas vidas. E João Batista dá esse testemunho, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Todo o tempo é importante a gente colocar, né, Jesus no lugar de destaque. Ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o dono, ele é o nosso proprietário. E Jesus, então, estava para vir, estava para ser revelado. Jesus já estava lá, estava agora começando o seu ministério com 30 anos de idade. Ele já tinha vindo, teve uma vida normal como homem porque ele era Deus encarnado, através do Espírito Santo na Virgem Maria, mas teve uma vida como homem normal. Você vai ver só relatos do seu nascimento, depois, alguns anos depois, aos 12 anos, ele lá no templo, e agora, aos 30 anos, ele começando a entrar em cena de novo. Então, como ser humano normal, encarnado, Deus encarnado, não perdeu a essência de ser Deus, mas ele estava lá, e agora sim, ele vai ser destacado como Messias, que João Batista está anunciando que viria o Messias, que viria, o reino de Deus estava próximo. Então, arrependei-vos. É o nosso papel também, falar que a volta do Senhor está próxima. Arrependei-vos, conserte a vida, peça perdão dos seus pecados. Todos nós pecamos constantemente, erramos, falamos, magoamos pessoas, cometemos atos ilícitos, muitas vezes, em pensamentos, em palavras, em ações, mas o Senhor nos chama todo o tempo ao arrependimento. Conserte a sua vida.
Importante é sabermos que nós somos somente um instrumento nas mãos de Deus. E é o que João Batista está se colocando. Eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu sou simplesmente alguém, uma voz que está clamando, arrependei-vos. Uma voz que veio à frente do Messias que breve está chegando. E é isto que é importante, né? Nós temos que reconhecer todo o tempo, irmãos, que nós somos somente um instrumento nas mãos de Deus. Muitas vezes é muito perigoso, né? A gente começar a achar que a gente conseguiu alcançar um grau mais elevado, espiritualmente falando, né? Nossa, o meu nível espiritual é acima do meu irmão ou de determinada pessoa, porque eu já tenho uma experiência muito íntima com Deus, eu já me sinto numa posição mais elevada espiritualmente, eu estou mais preparado. Olha que perigo! João Batista, que era um servo de Deus, que juntava multidões, porque ele pregava a verdadeira palavra, se declarou: é importante que ele cresça e que eu diminua, porque eu sou só um instrumento nas mãos de Deus. Destacar isso, meu irmão, falar que é importante que Jesus seja o destaque. Quantas vezes nós nos sentimos preparados, nos sentimos capacitados, nos sentimos melhores do que outras pessoas. É muito comum, né, o ser humano se comparar com outra pessoa. A natureza humana que habita em nós, a natureza humana é perigosa. Se a gente não souber dominar a natureza humana, o orgulho já sobe na cabeça. A gente já se sente melhor. Basta um elogio, basta alguém falar, né? Olha, nossa, tua mensagem foi uma bênção. Olha, você cantou um louvor maravilhoso. Olha como você toca um instrumento. A tua voz é algo sobrenatural. Pronto. Um pequeno elogio. Já a soberba, a natureza humana já vem aflorando em nós. Nossa, de fato, aí eu começo a pensar, olha, de fato, eu acho que eu tenho mesmo uma voz melhor. Eu acho que o meu estudo é bom porque toca nas pessoas. E João Batista, ele podia ter, né, talvez deixado florescer a natureza humana nele, falando, olha, realmente eu ajunto multidões. Se estão vindo de Jerusalém perguntar se eu sou Messias, se eu sou Elias, se eu sou o profeta, eu posso dizer, não, eu sou um dos profetas, sim. Eu sou uma pessoa muito importante aqui para que vocês possam me ouvir e me dar credibilidade. Poderia ter feito isso. Mas você viu claramente que ele se colocou, olha, eu sou simplesmente uma voz, alguém falando, alguém testemunhando, alguém alertando vocês. O reino de Deus está próximo. Eu sou uma voz que clama, como nós somos hoje, vozes da parte do Senhor, usados pelo Senhor, que clamamos. Então, cuidado de muitas vezes deixar que a soberba, que o orgulho tome conta. E não precisa muito. Quantas vezes, se a gente parar para pensar, fizermos uma análise, quantas vezes eu me senti orgulhoso? Quantas vezes eu me senti importante? Quantas vezes eu me comparei com outras pessoas? Então toma cuidado, viu? Pega esse exemplo de João Batista, que era alguém importante, sendo até conhecido por muitas pessoas, reconhecido pelos judeus, que ele poderia ser o Messias devido às suas pregações. Mas ele deixa claro, importa que ele, Jesus, o Messias que está surgindo aí, que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés, que ele cresça e que eu diminua, que eu seja simplesmente essa voz. Meu irmão, você quer ser grande bênção nas mãos de Deus? Seja uma voz. Você pode ser uma voz aonde Deus te colocou. Para começar, dentro da sua família. Talvez só você lá tenha o conhecimento da palavra de Deus. Talvez só você na sua família teve encontro real com Deus. Só você na sua família é um cristão autêntico e verdadeiro. Então o teu testemunho vai falar muito alto. Seja uma voz ali. Fale do amor, fale nos momentos certos. Peça sabedoria ao Senhor para que a tua voz seja ouvida na tua família, no teu trabalho, o ambiente onde Deus te colocou. O lugar onde Deus te colocou é o campo de trabalho, de atuação, o campo missionário que você tem. Então seja esta voz. Mas cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho. Cuidado em achar que você, de fato, é melhor do que o outro. E aí começa a queda, né? E está lá em Provérbios 16:8, fala, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a ruína. Ela vem antes, mas daqui a pouco vem a ruína. Começa a se ensoberbecer, vai cair, porque o Senhor não se agrada disso. O Senhor olha o coração. Ele quer ver um coração humilde,
mas um coração submisso, um coração obediente. É isso que alerta a Deus, é isso que chama, melhor dizendo, a atenção de Deus. Não se nós estamos numa posição, se nós estamos num pedestal, se as multidões nos seguem. Não, o que chama a atenção de Deus é o nosso coração sincero. É termos, sim, a consciência do nosso dever de ser uma voz que clama, que proclama a salvação através de Jesus. Isto chama a atenção de Deus. Então, olha, soberba precede a ruína e a altivez de espírito procede à queda. Lá no Evangelho de São Lucas, Jesus vai contar uma parábola. Isto aí vai falar muito bem o que significa uma pessoa orgulhosa. Ele fala assim, olha, Lucas 14, de 7 a 11. O próprio Jesus destacando isso. Olha o que está escrito lá. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Então Jesus foi numa festa de casamento e ele ficou observando, ele ficou reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Ou seja, eu quero estar no lugar de destaque. Você já foi em casamentos, você já foi em festas de casamento, você já foi talvez em alguns buffets muito luxuosos, conhecidos, famosos, e tem aquela mesa linda, aquela mesa com talheres, aquela mesa onde está a mesa do noivo, né? Que tem toda lá os ornamentos mais bonitos, porque os noivos vão sentar ali. E depois tem outra mesa dos padrinhos, depois tem as mesas dos convidados, né? Então tem lá destaque. E aí eu creio que Jesus aqui, ele estava reparando. Esta palavra reparando, né? Observando, né? Como os convidados escolhiam seus primeiros lugares. Isso me tocou muito no coração. Jesus repara, ele olha, ele observa o nosso comportamento. Como nós estamos nos comportando? Será que a gente pode dizer com toda a propriedade, como João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua? É nas pequenas coisas, no nosso comportamento diário. A gente revela isso. A gente revela se a gente é soberbo, arrogante ou não. Se a gente é uma pessoa natural. É a coisa mais linda de ser alguém natural, alguém que não tem uma máscara, né? Não, na frente deles eu preciso me portar desta forma. Mas se eu sou assim na frente, nas costas, atrás, ou quando não tem ninguém, eu sou natural. Porque Deus conhece o coração. Nosso coração é o que de fato somos, não a nossa aparência, não é assim? Jesus olha, ele repara o seu coração, repara o meu coração, como você é. E ele conhece de fato como nós somos. Então, ele nessa festa ficou olhando, eu fico pensando aqui, né? Reparando, um procurando o melhor lugar, o outro procurando o melhor lugar. Quando a gente chega naquele buffet, naquele salão cheio de mesas, primeira coisa, naturalmente, a gente olha todo o ambiente. Ali é a mesa do noivo. Eu vou procurar um lugar próximo à mesa do noivo. Porque lá ele vai ser filmado, vai ser fotografado, ali as pessoas vão chegar próximo a eles, né, para cumprimentá-los. Então, é um lugar de destaque. E eu creio que foi isso que Jesus notou. E por causa desta observação, dele ter reparado isso nesta festa, ele propõe uma parábola. O que é uma parábola? É uma história que fixa uma verdade, né? Que faz com que você associe através daquela história contada a uma verdade por trás daquela história. Jesus usava muito dessa prerrogativa, contar parábolas para fixar um ensino. Então, reparando como os convidados ocupavam os melhores lugares, ele conta esta parábola. Preste atenção. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este. Então irás envergonhado culpar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai, toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Será isto uma honra diante de todos os mais convidados, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Qual é a lição, então, desta parábola, dessa historinha que Jesus contou? Quando você for convidado, não vai no melhor lugar, não vai no lugar de destaque, porque você não sabe para quem está preparado aquele lugar. Você não sabe se ali não são as pessoas especiais que talvez vieram de longe,
talvez são os parentes do noivo, são os familiares mais chegados, são os padrinhos do noivo. Se você não sabe, pega um lugar mais para trás, mais retirado. E se você for achado digno, alguém, opa, vem você aqui, por que você está sentando aí atrás? Senta aqui próximo, você deve ficar ao nosso lado. Que gostoso, né? E todo mundo fala, olha, ele é alguém especial, a gente não conhece, mas o noivo, ou o padrinho, ou o anfitrião, falou, chega aqui próximo, esta mesa é para você. Aí todo mundo vai observar, ele é alguém importante. Mas se for ao contrário, como Jesus reparou, amigo, você pode, por favor, desocupar o teu lugar, porque tem alguém que modo de dizer, mais importante que você, né? Não fala claramente, fala, por favor, você desocupa o teu lugar, porque esse lugar já está reservado. Que carão, hein? Que papel, que fiasco a pessoa passa quando fala, puxa, estou achando que era para mim, não era para mim. É o que Jesus estava ensinando. E ele conclui, né? Será isto uma honra diante de todos os convidados, quando você for convidado lá de trás para chegar aqui na frente. E ele fala, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Irmão, isso é uma lição muito importante, em todos os aspectos da nossa vida. Aliás, a palavra de Deus, ela ensina coisas para a nossa vida real, é para você aplicar na vida real. Coisas que aconteceram no passado, experiências do passado, as instruções que Jesus deu para os seus discípulos, para aquelas multidões que o seguiam, para eles colocarem em prática nas suas próprias vidas. E se colocassem em prática, isto iria chamar a atenção de Deus, isto iria agradar a Deus. Então, por que a gente não lê a palavra falando, puxa, o que Jesus falou, observou numa festa, serve para que eu possa aplicar hoje no meu dia a dia, talvez lá no teu trabalho. Às vezes a gente gosta de se destacar, né? Olha, eu vou ganhar pontos com a minha chefia, com o meu gerente, com a minha diretoria, se eu mostrar o meu serviço. E às vezes as pessoas usurpam, né? Não fizeram, alguém fez, e ela rouba aquele trabalho bem feito de alguém falando que ela própria fez. Isso é muito comum. E então, a verdade, né, sempre vai aparecer e a mentira sempre é descoberta. E aí, o perigo do orgulho. Quando nós falamos o tema que ele cresça, e que é um testemunho de João Batista, que ele cresça e que eu diminua, de fato, meu irmão, se coloca como um servo de Deus, uma voz que clama de uma forma humilde. Senhor, me usa, que eu não fale eu, mas que fale o Senhor através de mim. Coloca as palavras na minha boca, que eu possa, de fato, ser somente um instrumento nas tuas mãos, que eu não demonstre para ninguém que eu sou melhor do que alguém. O propósito que o Senhor tem para mim não é que eu cresça, que eu apareça, é que eu declare quem é o Senhor. Esse é o nosso papel de vida, papel de cristãos. Então, cuidado com o orgulho, é uma coisa que o orgulho está lá dentro, ele vem sutilmente, sorrateiramente, é a natureza humana que está lá dentro. Não precisa muito, um pequeno elogio, a gente já se sente importante. Um pequeno elogio, ele já destaca, né? Como eu começo a me comparar com o elogio que eu recebi com a outra pessoa que é inferior a mim. Então, cuidado com o elogio. João Batista, ele poderia ter pego, né? Olha, se eu estou chamando a atenção, que me mandaram líderes, sacerdotes, para perguntar quem eu era, se eu era Cristo, se eu era Elias, se eu era profeta, ele podia falar, não, eu sou mesmo, mas ele não, eu sou só uma voz. Então, meu irmão, cuidado com o orgulho. E outra passagem que a gente vai ver também em João, o apóstolo João, capítulo 2, versículo 23, como Jesus, ele conhece o íntimo do nosso coração. Veja, nós não chamamos a atenção de Jesus por aquilo que aparentamos ser, né? Pela máscara, muitas vezes pela nossa hipocrisia, mostrar que somos e não somos, mas pelo coração. E olha o que ele fala aqui também em João 2, de 23 a 25. Estando ele em Jerusalém, Jesus em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, bem sabia o que estava no coração do homem.
Quando ele fazia milagres, é claro, onde Jesus estava, multidões o seguiam. Milagres, curas, libertações, expulsava demônios, pessoas eram libertas. O próprio apóstolo João fala, no finalzinho do livro de João, que se fosse relatar tudo o que Jesus tinha feito, nem os livros do mundo poderiam conter as maravilhas, as curas, os sinais, os milagres que ele fez. Claro que os 4 evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, relataram algumas coisas. Mas você pode pensar 3 anos que foi o ministério de Jesus e cada dia multidões o seguiam. E ele não curou só um cego aqui, só um coxo ali, só um mudo, só um surdo. Ele não expulsou só uma legião de demônios aqui de uma pessoa. Não, em cada lugar que ele ia, as multidões não deixavam Jesus em paz. Ele estava encarnado, ele era um ser humano naquele momento. Ele precisava descansar, ele precisava recarregar as suas energias dormindo, né? Claro, comendo, se alimentando, e ele se cansava como ser humano. Mas você pode imaginar quantas pessoas desesperadas procuravam Jesus no meio daquela multidão? Eu posso imaginar, ele não tinha paz, ele não tinha sossego um segundo sequer. Ele pregava, acabava a pregação, as pessoas eram impactadas com a palavra, porque a palavra de Jesus entrava nos corações. Como nós lemos aqui, ele conhecia o que estava no coração do homem, e ele falava para atingir aquele coração, para tocar aquela vida, sabendo da necessidade que ela tinha. E também ele atendia as pessoas pela sua necessidade, curava os enfermos. Você pode imaginar se então os evangelistas fossem registrar todas as curas? Naquele dia de manhã ele curou 50 pessoas, naquele dia à tarde ele curou mais 100 pessoas, naquele dia à noite antes de dormir, pessoas bateram na sua porta, ele curou mais tantas pessoas. Isto por 3 anos consecutivamente, quantos milagres ele fez, mas que não foram registrados. Mas aqui ele falava, as pessoas ficavam maravilhadas de ver os sinais que ele fazia e criam nele. De fato, ele era alguém sobrenatural, ele é alguém que apareceu como nunca outro houve igual. Se João Batista já impressionava, já chamava a atenção dos judeus que mandaram lá os sacerdotes e levitas perguntarem quem ele era, quanto mais Jesus. Claro que João Batista estava surgindo antes de Jesus. Agora, Jesus vai ser batizado, o Espírito Santo desce sobre ele como em forma corpórea de pomba, e o próprio João Batista falou e declarou isso, aquele que você vir descer o Espírito Santo, esse é o Messias. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E agora sim, Jesus começa a surgir no seu ministério porque alguém falou dele, alguém testemunhou, alguém testificou que Jesus é o Messias que está entre vocês, que está chegando o reino de Deus a vocês. Mas Jesus conhecia o coração. Quantos elogios talvez Jesus tenha recebido, né? Olha, obrigado porque você curou, me libertou a minha filha, meu filho, curou esta pessoa, aquela outra. E quantas vezes a gente elogia pessoas falsamente? Aquela máscara, hipocritamente, na frente, ou você fala só para ganhar pontos, né? Você vai lá elogiar o teu chefe, elogiar o colega de trabalho, aquela pessoa que pode te fazer algum bem, algum benefício, você pode tirar vantagem em alguma área, então você vai, né, elogiar a pessoa. E Jesus tinha as pessoas que elogiavam também, mas quando ele fazia os milagres, eu creio, né, que as pessoas ficavam maravilhadas. Hoje é muito comum você orar para uma pessoa, ela ser curada e testemunhar que Jesus fez, as pessoas se alegram, não por aquele que orou para a pessoa, mas por aquilo que Jesus fez pela pessoa. Porque lembrando, somente somos uma voz, somente somos um instrumento nas mãos de Deus. Quantas vezes a gente orou e a pessoa foi curada? E quantas vezes a gente orou e Deus não curou? Deus tinha planos, Deus tem planos de talvez curar a pessoa mais tarde, talvez responder a resposta de uma oração mais tarde, que é para o próprio bem da pessoa. Mas coloque-se no lugar de João Batista e declare, testemunhe, não importa que ele, Jesus, cresça e que você, no ministério que você tem, pode ser um ministério individual com uma pessoa, testemunhando de uma grande bênção que você recebeu, você está sendo uma voz, você está sendo um portador, né? Um missionário, você está sendo um embaixador de Cristo naquele lugar para falar das boas novas de salvação.
Então veja bem, o que chama a atenção de Jesus é o seu coração. O nosso falar não soa tanto, mas aquilo que nós somos de fato e não dá para esconder, a minha aparência pode refletir algo que eu não sou, mas Jesus olha para mim, ele repara em mim, ele vê lá dentro do coração. Então é muito importante a gente se colocar, né, no lugar de João Batista para ver que ele falou com propriedade. Eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu sou só uma voz. Importa que ele, Jesus, o Messias que está chegando entre vocês, cresça e que eu, esta voz, diminua. A multidão que está comigo daqui a pouco não vai mais me seguir, vai seguir o Messias, porque não vai demorar muito, João Batista vai ser decapitado. E aí Jesus já está crescendo no seu ministério. Então ele deixou claro, não sigam a mim como se eu fosse importante. Eu sou só uma voz. Meu irmão, nós temos que ter seguidores, sim, formarmos discípulos, é o que Jesus ensinou, ide por todo mundo pregar o evangelho, né? Ensinando, fazer discípulos a todas as nações, ou seja, que as pessoas, o legado que a gente vai deixando atrás de nós, continue nosso trabalho. É na família, é na igreja, ou no ministério que Deus confiou nas suas mãos, se é louvor, se é ensino, se é na pregação, seja o que for, prepare discípulos, alguém vai te suceder amanhã. E é assim que acontece, a palavra vai sendo passada de geração a geração. E esse é o nosso papel, diminuirmos, meu irmão. Sufoca o orgulho que está aí, porque o orgulho está aí dentro, porque a natureza humana está dentro aqui. A natureza humana já traz orgulho, traz a soberba, que precede a ruína. Cuidado, cuidado. Cada momento que a gente começar a achar, eu de fato eu sou melhor que o fulano, começa a se comparar, já começa a queda da pessoa. Então, cuidado. Outro momento importante dos discípulos junto com Jesus. Estamos lá convivendo com Jesus, vendo como Jesus operava, como Jesus fazia, como Jesus tratava as pessoas. Ele era o padrão, ele era o modelo, era o exemplo. Mas entre eles, entre os 12, que estavam bem próximos dia a dia com Jesus, começou lá uma discussão entre eles, uma comparação. Quem é o melhor entre nós? Quem é o melhor? João é melhor que Pedro? Pedro é melhor do que Filipe? Quem é o melhor entre nós? Então, interessante, né? Esta passagem que está lá em Lucas 9, de 46 a 48, diz assim, olha, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Uma discussão, hein? Eu creio que cada um ali falou, vendeu seu peixe melhor do que o outro. Não, eu sou melhor porque eu já ajudei o mestre nisso, naquilo, eu já estava com ele naquela situação, você não estava, então eu sou melhor, sou mais capacitado, eu sou mais preparado. Então, uma discussão ali, sem pé, sem cabeça, sem princípio algum. Quem seria o melhor? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, em outra passagem, diz, né, não em Lucas, mas em outra passagem, relatando essa mesma citação aqui, eles vinham no caminho discutindo entre eles. Jesus não estava ali do ladinho deles, mas Jesus conhecia os seus pensamentos. Jesus olha para dentro do coração, né? Então estava naquela discussão, ou no caminho, ou em determinado lugar, e Jesus, conhecendo então os seus pensamentos, vou dar uma lição para vocês. Eu vou ensinar para vocês quem é o maior, já que vocês querem saber. Já que vocês estão se comparando um com o outro, quem é o maior? O que Jesus fez? Tomou uma criança e colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse, quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Que ele cresça, Jesus cresça, que você diminui. Se você se sentir servo, porque Jesus veio para servir, não para ser servido. Então, se Jesus, sendo o mestre, o Messias, o Deus encarnado, veio para servir, quanto mais nós. Que negócio é esse de eu me comparar? Comparar o meu ministério com o ministério do meu irmão. Comparar a minha igreja com a outra igreja. Comparar a minha denominação com a outra denominação. Somos o corpo de Cristo, cada um de nós temos um ministério, temos um propósito por Deus. Somos uma voz no ambiente que Deus nos colocou, no lugar onde Deus nos colocou. E Jesus dá aquela lição, coloca uma criança, como dizendo, olha, se vocês não forem inocentes, não forem simples, não forem humildes como essa criança, porque uma criança é lindo demais. Você pede um abraço, ela não quero dar um abraço. Ela fala não. Você pede um beijo, ela fala não.
E às vezes você pede um abraço, ela vem toda sorridente e abraça você. Às vezes você pede um beijo, ela te dá um beijo gostoso, mas ela é sincera. Ela fala o que ela pensa, ela não tem polimento, ela não tem máscara, ela é o que é. É o que Jesus estava querendo ensinar. Vocês têm que ser humildes como essa criança, puro. Eu estou olhando lá para dentro de vocês, eu sei qual a intenção de cada um de vocês, eu sei o que vocês estão querendo mostrar, o que não são. Vocês são servos, vocês querem ser senhores. E é muito importante a gente entender o que estava na cabeça dos discípulos. E olha, os discípulos estavam dia após dia ao lado de Jesus, vendo os sinais, vendo as maravilhas, ouvindo as mensagens de salvação, arrependei-vos, aceita as boas novas de salvação, mostrando que o reino de Deus tinha chegado. Eram as mensagens que Jesus propagava. E agora eles estavam querendo se comparar, talvez com um mestre. Isso me faz lembrar algo que chama atenção. O orgulho, a soberba chama muito a atenção de Deus. Lembram-se de Satanás antes dele cair, antes dele ser o diabo, o nosso adversário? Lúcifer, ele era um anjo de luz, né? Ele era um anjo de luz. Ele era um querubim da guarda ungida. Ele era alguém separado por Deus para estar lá numa posição de destaque nas regiões celestiais. E pela soberba, ele quis se comparar igual a Deus. Uma criatura querendo ser igual a Deus. Olha o perigo da comparação, perigo da soberba. Então, isto chama a atenção de Deus. Quando a gente começa a se comparar com alguém, ou se julgar maior que alguém, não agrada a Deus. E eu quero fazer aquilo que agrada, eu quero ser o servo, eu quero ser o menor entre os homens, para glorificar a Deus, que é o maior de todos nós, é aquele que é um único Deus. Só existe um Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas. E ele tem outras passagens, a gente vê lá em Mateus 18:7, ele fala assim, olha que recomendação que Jesus fala. Ai do mundo por causa dos escândalos. E essa comparação entre um e outro, essa dissensão, essas disputas, começa a haver brigas, e através de brigas vem o escândalo. E através do escândalo, muitos perdem a sua salvação, porque estão olhando para o homem. Não, eu estou seguindo aquele homem porque ele tem uma voz eloquente. A palavra dele é uma palavra, nossa, que toca no meu coração. Se são palavras providas do Espírito Santo, vai tocar, mas se são palavras só de conhecimento humano, são palavras vazias. Mas às vezes as pessoas seguem pessoas, não seguem a Cristo. Se você está numa igreja olhando para o homem, você vai ver muitas falhas. Mas se você está numa igreja olhando para Cristo, você não está tendo tempo de olhar as falhas que existem naquela igreja. Porque toda igreja tem falhas, porque ela é composta de seres humanos. E os seres humanos são falhos. Então Jesus chama a atenção. Ai do mundo por causa dos escândalos. Que não seja você motivo do escândalo. E ele continua. Porque é mistério, é inevitável que venha o escândalo. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ai daquele que faz, através do seu escândalo, fazer com que alguém se desvie dos caminhos do Senhor. Então, cuidado, meu irmão. Procure ao Senhor, seja humilde no serviço do Senhor, faça por amor, não por obrigação, nem se comparando, nem achando que é menor ou inferior a outro. Não, você é um servo de Deus, é uma voz que Deus colocou. Você pode não ter intrepidez, não ter o conhecimento necessário, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem algo que é só você que pode compartilhar, é a sua experiência. A sua experiência é única e essa experiência precisa ser compartilhada. Esta voz que está aí precisa ser falada para que outros possam ser impactados, porque é o Espírito Santo te usando. Seja esta voz. Outro exemplo lindo, que a gente não vai ler, mas que você vê lá que Jesus, lá em João 13, de 1 a 17, ele vai, naquela ceia, ele vai tirar o seu manto, pegar uma toalha, colocar na sua cintura, e ele vai lavar os pés um por um de cada discípulo. Você conhece bem essa passagem, esta cena de lavando os pés um por um. Quando ele chega em Pedro, Pedro fala, não, para mim não. Olha aquela fachada de gente humilde. Não, o Senhor não vai me lavar os meus pés. Jesus fala, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ah, então me lava o corpo todo. Não, você não precisa lavar o corpo. Aquele que já está limpo, só os pés precisam ser lavados. Porque ele estava falando isso, já mencionando que teria um entre eles que iria traí-lo. Entre eles tinha um traidor. Meu irmão, sempre tem alguém
que abre brechas para que o inimigo utilize aquela pessoa. É uma bênção, mas se ela abriu brecha, hoje podemos ser bênção, mas se nós abrirmos a brecha da soberba, que fala lá em Provérbios, a soberba precede a ruína. Então cuidado, não abra a brecha, não ache você melhor do que alguém. E aquela cena é impactante, Jesus faz tudo aquilo e depois ele termina. Vocês viram o que eu fiz? Eu, sendo Senhor e Mestre, de fato eu sou, eu lavei os pés. Que vocês possam fazer o mesmo, sejam humildes, sirvam. Eu vim para servir, estou mostrando o que eu estou fazendo. Estou deixando um exemplo. Então, meu irmão, vamos seguir o exemplo de Jesus. E também o exemplo que João Batista nos deu através dessa simples frase, né? Esse versículo, que ele cresça e que eu diminua. Que ele sim seja louvado, exaltado, adorado, engrandecido, a ele a honra, a glória, o louvor. Quando você receber um elogio, na mesma hora entrega para o Senhor. Se o meu louvor fez com que a igreja sentisse a espiritualidade, Senhor, recebe esse louvor. Se a minha palavra, o meu ensino, a minha pregação foi impactante, Senhor, a glória do Senhor, porque se não for ao Senhor, o que seria de mim? Se o Espírito Santo não tivesse colocado as palavras na minha boca, que seria o meu discurso? Só um discurso de conhecimento, não um discurso que tocou almas e vidas. Então, pegue este exemplo de Jesus. Para que ele cresça, você tem que ser diminuído, você tem que ser humilde e pegar esse exemplo que ele lavou os pés. Amém, irmãos? Nós temos pessoas que convivem com a gente e estão vendo, sim, a nossa vida, a nossa conduta. O que elas podem falar de nós? Os judeus de Jerusalém viram aquilo que João Batista estava fazendo, chamou a atenção deles. Talvez o que estamos fazendo também esteja chamando a atenção de alguém, talvez alguém bem próximo a nós. Será que é uma atenção digna de ser elogiado ou uma atenção, puxa vida, que decepção. Essa pessoa fala que é cristão, fala que é crente, fala que vai para a igreja. Olha que comportamento, olha que situação, olha como ela agiu. Então, meu irmão, é muito importante você se colocar na posição de servo, como Jesus veio e serviu. Guarde esta palavra no seu coração, mas agora pratique. Pratique esta humildade que Deus espera de nós. O ser humilde não é aquele coitadinho, não. O ser humilde é se esvaziar do seu conhecimento, da sua soberba, da natureza humana que toda vez quer jogar você como um importante. Esvazie-se dela e encha-se da presença do Espírito Santo. Aí você vai chamar a atenção de Deus. Deus vai olhar para você, este é meu servo, esse é o meu bom e servo fiel. Entra para o meu reino. O Senhor está voltando. Ele vem buscar a sua igreja, ele está observando. E o próprio testemunho também, Jesus ele aniquilou-se, está lá em Filipenses 2, nós vamos ler, 2, de 5 a 11, Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz, a mais indigna, preparada para os assassinos. Jesus, sem pecado algum, foi julgado indevidamente, caluniado, falsas testemunhas surgiram para falar mentiras a respeito de Jesus, e ele foi condenado e foi crucificado. Então ele esvaziou-se da sua glória, sendo o Criador, se tomou em forma humana para entregar aquele corpo em sacrifício por nós. Então você quer maior exemplo que isso? Só que aí Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todos os nomes, ao nome de Jesus, todo joelho a desdobrar, toda língua de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então Deus ele pode exaltar você quando ele achar que você tem que ser exaltado. Deus exaltou Jesus porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Então coloque-se no lugar de um servo precioso que se humilha para que o Senhor Jesus seja exaltado. Que Deus te abençoe, que você possa viver esse momento que Deus espera que você tenha de servo fiel, servo que procura engrandecer ao Senhor. Que você diminua e que o Senhor cresça. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. E ajuda-nos a todos, ó Pai, a não nos compararmos, a não nos colocarmos como melhores em alguma área, e às vezes a gente até domina uma determinada área, às vezes a gente até pode ser melhor do que alguém, mas esse orgulho precede a ruína, como diz a tua palavra.
que este valor que temos, né, foi dado pelo Senhor. Se tivermos algum mérito, Senhor, isto não é nosso, é um dom do Senhor. É uma capacitação que veio do Senhor e que possamos reconhecer que foi o Senhor quem nos deu, não porque somos, porque estudamos, porque nos aperfeiçoamos, mas foi uma dádiva que o Senhor nos deu e que isto vai agradar ao Senhor. Então, Senhor, ajuda-nos a praticar no nosso dia a dia e que as pessoas possam ver e que isto possa chamar a atenção das pessoas para que o Senhor cresça e que a gente diminua e que a honra, a glória, o louvor e a adoração sempre sejam dados a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tenha uma semana abençoada, próspera, em nome de Jesus. Receba a bênção agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso, se tiver alguém ao seu lado. Boa semana.